A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o livro de 1 Reis, capítulo 10. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não se lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram, e eis que me não disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como a que a da rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para sua terra, ela e seus servos. Versículo 8 do capítulo 10 de 1 Reis. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. Vamos ler 2 versículos do capítulo 20 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e o versículo 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na mão, e vieram, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Você viu só? Lá Deus entregou o reino de Israel para Salomão. Mas aqui em Apocalipse, o Senhor vai entregar o reino, os tronos, para todos os bem-aventurados e felizes. Igual a rainha de Sabá falou. Bem-aventurados os teus servos que estão todo dia diante de ti para contemplar a tua sabedoria.
Agora aqui, bem-aventurados são todos aqueles da igreja que alcançarem o direito de serem reis para reinarem com Cristo. Então Deus permitiu que houvesse reis no país de Israel para servir como sombra, como figura daquilo que vai acontecer na volta do Senhor Jesus. Na volta do Senhor Jesus, o Senhor não vai estabelecer um rei, Davi, Salomão. Ele vai estabelecer reis, milhares de reis, para governarem sobre a terra, sobre todo o planeta, no lugar de todos aqueles que corromperam a terra e que seguiram Satanás, o diabo. Então Deus está nos chamando para nós sermos reis, para reinar com Ele durante 1000 anos após a volta dele, na sua segunda vinda. E depois no livro de Daniel diz que o reino de Deus é pela eternidade, sempre eterno. Então por que o Senhor permitiu que houvesse reis? E mostrou lá no livro de Reis todos os sucessos e fracassos de todos os reis. É para servir de exemplo para mim e para você, para que a gente aprenda como governar com temor a Deus, para que Ele se manifeste no nosso governo. Então ali a rainha de Sabá veio ver o reino de Salomão, mas o Senhor Jesus voltará e haverá o reino de Cristo sobre a face da terra, onde a igreja, os vencedores da igreja se tornarão reis para reinarem com Cristo. E essa é a proposta que Deus está fazendo para mim e para você que já é salvo. Se você já creu no Senhor e recebeu o Senhor, você recebeu a salvação de graça pela fé. Você foi introduzido no reino de Deus, que é a igreja. Mas Deus não quer só que você seja o reino dele, parte da igreja. Ele quer que você seja rei no milênio para reinar sobre as nações. Então ali a rainha de Sabá disse: bem-aventurado, felizes são os teus servos. Então hoje, se nós vivermos na presença de Deus com temor e tremor, vivendo a sabedoria de Deus, Ele vai estar nos treinando para esse momento. E ali em Apocalipse nós lemos que esses vencedores, esses reis, não adoraram a besta, nem o falso profeta. Quando que vai acontecer isso? Agora, nos nossos dias. Está para começar os últimos 7 anos do livro de Daniel. Vai surgir um líder mundial que vai governar toda a terra. Lá da Europa surgirá esse líder do comércio comum europeu, do euro. Ali surgirá um líder, a besta que veio do mar, do outro lado do mar Mediterrâneo, para governar em Israel. Porque ele também fará uma aliança com os judeus por 1 semana, por 7 anos, está lá no livro de Daniel. Mas quando chegar na metade da semana, a aliança será quebrada, porque ele vai morrer. E ele vai se levantar no seu velório e vai se declarar que ele é Cristo, que ele é Deus. Aí vai começar a última semana, a metade da última semana de Daniel, que é a grande tribulação. E esse governador mundial, que é chamado de besta aqui em Apocalipse, ele vai exigir que toda a terra o adore como Deus. Todas as pessoas. Ninguém vai escapar. Quem não adorar será morto. Então esses que não negarem o nome do Senhor e não adorarem a besta, também serão vencedores para reinarem com Cristo no milênio. Então hoje o Senhor está nos preparando para esse momento. Então você precisa ter clareza. Você não vai à igreja, você é ela, se você tem a vida de Deus. Não tem mais que uma única igreja na face da terra, no universo. Todos os que têm a vida de Deus é a igreja, porque a igreja é o reino de Deus, onde Ele é o rei e senhor e pastor. Então hoje o Senhor está edificando a sua igreja, está revelando a sua palavra para a igreja, para que todos os seus filhos ganhem a sabedoria e a inteligência dele, da revelação das suas profecias. O Senhor diz assim, que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Vamos pedir sabedoria para Deus? Para Ele tirar toda a confusão da nossa mente?
para Ele tirar todo o fermento da religião que entrou junto com a palavra e o Senhor na nossa vida? Vamos falar com Ele. Senhor Deus Todo-Poderoso, humildemente, Senhor, nós te pedimos sabedoria e inteligência. Nos dá, Senhor, da porção que o Senhor deu para Salomão, para entender toda a ciência. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está revelando para todos os teus filhos que eles são a única igreja na face da terra, o teu reino, aonde o Senhor é rei e Senhor e pastor. Senhor, hoje o Senhor está nos preparando para a tua volta. Em breve vai surgir a besta, o falso profeta, a grande tribulação, os últimos 7 anos. E nós queremos estar prontos e preparados, Senhor, para sermos correis contigo, como o Senhor falou aqui no livro de Apocalipse. Por isso, Senhor, vem tirar toda a cegueira da religião dos nossos olhos. Tira todo o fermento, Senhor, do sistema maligno que Satanás colocou na face da terra para confundir as pessoas, para confundir os teus filhos, dizendo, Senhor, para os teus filhos que salão de reunião é igreja, que religião é igreja. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ver o que é a igreja, o corpo de Cristo, a vermos a edificação da igreja. Senhor, ajuda-nos a vermos esse reino celestial. Senhor Jesus, é no teu nome que pedimos. E o Senhor é bondoso, maravilhoso, em dar, Senhor, em abundância, quando nós pedimos segundo a tua vontade. Com certeza, Senhor, essa oração é segundo a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Leia a Bíblia, a palavra. Peça para o Senhor te dar revelação, entendimento e sabedoria. 1 João diz assim, que quando a unção viesse, que é Ele como Espírito Santo dentro dos que creram, não haveria necessidade de que ninguém ensinasse coisa alguma. Então creia nessa palavra. Você não precisa de nenhum homem para você entender a palavra de Deus. Nenhum. Creia que Ele é o Espírito, a unção dentro de você. E se você se curvar e pedir para esta unção, que é Ele como Espírito vivo dentro do teu espírito, Ele vai te mostrar todas as coisas, todo tipo de fermento de engano que há. E vai te mostrar o caminho da coroa, do reino, para reinarmos com Cristo. Então que nós possamos aprender as lições com os reis, Saul, Davi, Salomão e os que virão, para que nós possamos ser pessoas adequadas para cooperar na administração eterna de Deus como reis. Que convite, não? Ele não está te convidando você para você ser um servo no reino, ser um súdito no reino. Não. Ele está te convidando você para você ser rei. Mas se você não atingir esse nível, e eu também, então nós só seremos súditos, só servos no reino. E lá não adianta chorar. Por que eu não fui rei? Pois é, porque você não foi fiel. E eu também. Se formos, nós ganharemos uma coroa de glória para sermos correis com Cristo. Então cada um é responsável por si diante de Deus. Nós estamos vivendo a última geração que antecede a volta do Senhor. A maioria de nós vai estar vivos nesse momento. Ou seremos arrebatados na hora do velório da besta, ou seremos deixados para a grande tribulação. Mas hoje o Senhor está nos mostrando esse caminho para nós. Que nós podemos ser arrebatados antes, se formos vencedores em vida. Não vamos precisar da aprovação de não negá-lo diante do anticristo. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos dê a sua graça. Glória a Deus. Aleluia.